Pessoal, Gilberto Ward é o meu nome, professor de matemática. Hoje temos um assunto bastante interessante: limite de função segundo Cauchy. Primeiramente, nós vamos ver a noção intuitiva de limite de função segundo Cauchy. Depois, vamos ver a definição formal de limite de função segundo Cauchy. Ok. Uma vez que as pessoas têm aquela mente utilitarista, mas por que serve esse limite ali? Como é que nós vamos aplicar? Dizer que esse limite tem os limites, normalmente, do ponto de vista da ciência, tem bastante aplicabilidade. Nós podemos aplicar em medicina, por exemplo, na época que nós tínhamos a Covid-19, como limite, nós poderíamos determinar o nível de propagação daquela doença, o coronavírus. Nós também podemos aplicar na tecnologia. Pessoal, há imensas aplicações, principalmente os indivíduos que vão fazer engenharia, há imensas aplicações. Então, pessoal, fiquem mesmo muito atentos nesta aula. Falando da noção intuitiva sobre limite, primeiramente eu quero aqui dizer, imagina que eu esteja me aquecendo uma fogueira, né? Ou seja, eu tenho uma vela acesa, pode ser também uma lâmpada, e eu pretendo desroscar esta mesma lâmpada. Imagina que quanto mais você ficar próximo da lâmpada que está acesa, mais pintura você sentirá. Até, inclusive, se você colocar a tua mão na lâmpada, podes queimar, né? Porque há um determinado limite ali, né? Há que se respeitar esse limite. O mesmo também acontece na matemática. Tem determinadas funções que, num dado ponto, comportam-se de forma... não tem nenhuma expressão do ponto de vista da matemática significativa. Então, os cientistas, né, decidiram inventar, por exemplo, esse indivíduo Cauchy, decidiram inventar o limite. De forma intuitiva, eu estou aqui o limite, né? F em x igual, por exemplo, a 3x, né? Mas, deixa-me lá só ver o limite que eu preparei para você. Um instantinho. Mais um, sim, mais um é igual a 7 quando x tender a 2. Muito bem. O que isso quer dizer? Se eu pegar valores, por exemplo, vou considerar x igual a 1,9, né? Então aqui eu terei f em 1,9 é igual a 3 vezes 1,9 mais 1 é igual a 7. Não, a igualdade ninguém sabe, vamos calcular. Então, nesse caso, calculando 3 ou 1,9 vezes 3, aqui eu terei 27, coloco o 7, vai 2, aqui eu terei 3, mais 2, 5, então terei 5,7, aqui eu terei 5,7 mais 1, isso será igual a quanto? A 6,7. Pessoal, o que eu quero informar com isso? Repara que se eu determinar, né, no meu domínio valores muito próximos a 2, também vou determinar valores muito próximos a 7. A 7, que supostamente é o limite dessa função. Tá, né, pessoal? Mas os matemáticos ficaram nessa durante um tempo, né? Vamos assim considerar, ficaram nessa perspectiva durante um tempo. Mas houve uma época que a necessidade de se determinar uma precisão quanto ao cálculo dos limites era muito grande. Era muito grande, pessoal. Então, o que Cauchy pensou? De forma intuitiva, depois vamos ali na definição formal do limite segundo Cauchy. Cauchy viu que era necessário estabelecer uma margem de erro. Ele disse, pelo menos, a diferença entre a função e o limite tem que ser muito pequena para nós termos a certeza que realmente nós estamos próximos do limite. Ou seja, f em x menos L
tem que ser menor, por exemplo, eu vou estabelecer aqui uma vizinhança muito pequena, por exemplo, um raio muito pequeno, por exemplo, 0,1. Uma vez que eu estou a falar de distância, automaticamente eu tenho que colocar estas duas expressões dentro do módulo. Estamos, pessoal? Então, ele pensou desse jeito. E nós, do ponto de vista da matemática, nós quando falamos de funções, nós vimos que o domínio e a imagem há uma relação entre estes dois elementos. Então, se eu estabelecer uma condição, na imagem, então necessariamente terei que também estabelecer uma outra condição no domínio. Ou seja, eu sei que meu f em x é igual a 3x mais 1, né? Menos o 7, que é o limite, será menor que 0,1. Isto vai implicar que o 3x menos 6 será menor que 0,1. Aqui eu terei o 3, vou fatorizar o 3, nesse caso. Aqui eu terei x menos 2, né? Porque quando ele entra, né? Multiplica 3x menos 6, será menor que 0,1. Tá, né? Isso vai implicar, fatorizar 3, vai implicar que x menos 2 será menor que 0,1 sobre quanto? Sobre 3, né? Dividindo, deixa nós ocupar aqui esse espaço, 1 sobre 2 a dividir por 3. Isso será igual a 1 sobre 10 vezes o inverso, que será 1 sobre 30. Isto será igual a 1 sobre 300. Não. Desculpa, a 1 sobre 3 será igual a 1 sobre 30. Então, nesse caso, 1 a dividir por 30, 1 não divide, vou acrescentar uma casa decimal, e coloco 0, vírgula, acrescento mais uma outra casa, também acrescento aqui uma casa, será 0, 100 a dividir por 30, a quantas vezes? A 3 vezes, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, terei 90 aqui, subtraindo, terei como resto o 10. Então, 100 dividido por 30 dá aproximadamente 0,3. Então, o nosso raio aqui teremos, vai implicar que x menos 2 é menor que 0,03. Está bem, pessoal? Então, eu determinei duas quantidades, deixa eu apagar aqui, duas quantidades do ponto de vista prático, muito importante dentro da nossa definição de limite de função segundo Cauchy. Primeiramente, aqui estabeleci uma quantidade na imagem, e em função dessa quantidade, encontrei uma outra quantidade no domínio. Então, segundo Cauchy, ele diz que para toda qualquer quantidade que nós estabelecermos na imagem, ele chama de epsilon, que são letras gregas, para todo qualquer epsilon maior que 0, nós vamos determinar uma outra quantidade que ele vai chamar de delta, né? Delta no domínio. Vai existir um delta que necessariamente vai depender de epsilon, tal que esta mesma distância no domínio tem que ser maior que 0, x menos a maior que 0, e automaticamente é menor que o raio, e vai implicar necessariamente, nós vimos que há uma relação entre se eu parto daqui, automaticamente vou chegar aqui, se eu parto daqui, automaticamente vou chegar aqui. Então, uma relação, então, vai implicar que f em x menos l é menor que
que é. Pessoal, então aqui nós temos a definição formal de limite segundo Cauchy. Deixa-me só escrever. Definição formal de limite, né? Segundo Cauchy. Ele definiu desse jeito. Começamos da noção intuitiva para ter mais ou menos uma ideia do que afinal de contas o limite. E no início eu já falei sobre a importância do limite. Normalmente o limite serve para determinar o comportamento de uma função num dado ponto, e com isso nós temos uma ferramenta muito grande para nós entrarmos nas áreas das derivadas e integrais. Então, por hoje é tudo. Por favor, pessoal, sigam o meu canal YouTube, Lotte Gilberto, é o meu nome, pesquisem, subscrevam. No Facebook, Gilberto Gilor. Muito obrigado e até um dia.